É amplamente conhecido que um imenso meteoro proveniente do espaço colidiu com o planeta há milhões de anos, ocasionando a extinção dos dinossauros. Agora, graças a nossos avanços tecnológicos, os pesquisadores conseguiram reconstruir uma nova sequência de eventos que revela o que realmente ocorreu naquela época. E não é apenas isso, eles acreditam ter descoberto a origem desse gigantesco asteroide. A Terra estaria na mira de outro corpo celeste de proporções imensas, e nos questionamos se seríamos capazes de sobreviver a tal evento. As recentes descobertas dos astrônomos da NASA certamente irão surpreendê-lo e provavelmente chocá-lo. Portanto, prepare-se para reviver o desastre que quase erradicou por completo a vida no nosso planeta. O impacto desse enorme asteroide em águas rasas do Golfo do México, há aproximadamente 65 milhões de anos, já foi devastador o suficiente. No entanto, uma série de desastres adicionais se sucederam. Pedras caíram do céu, incêndios florestais se propagaram e tsunamis inundaram costas distantes. Os pesquisadores descobriram que o primeiro dia do período Cenozoico foi marcado por uma série de cataclismos, e eles compartilharam um novo registro desse dia caótico nos Proceedings of the National Academy of Sciences. A linha do tempo reconstruída foi desenvolvida utilizando fotografia de alta resolução, microscopia, imagens de tomografia computadorizada e medições magnéticas em centenas de metros de rochas sedimentares recentemente coletadas em Chicxulub, uma das maiores crateras de impacto na Terra. E tudo começou assim. Imagine-se em algum lugar da América do Norte, cerca de 65 milhões de anos atrás, quando os dinossauros dominavam o planeta, olhando para o céu noturno. Provavelmente, você teria avistado o que parecia ser uma estrela brilhante ao longe. No entanto, se você observasse essa luz peculiar por 1 ou 2 horas, perceberia que o objeto parecia ficar cada vez mais brilhante, embora se movesse muito lentamente. O que você estaria presenciando não era uma estrela, mas sim um asteroide gigantesco, com dimensões entre 11 e 80 quilômetros de largura, em rota de colisão direta com a Terra, a uma velocidade de 72.420 km por hora. O asteroide adentra a atmosfera terrestre em direção à península de Yucatán, onde está localizada atualmente. Em impactos a essa velocidade, a atmosfera age como se fosse água. Pequenas rochas espaciais, conhecidas como meteoros, entram na atmosfera como pedras arremessadas em um lago e desaceleram rapidamente em altitudes elevadas, queimando devido ao atrito com o ar. No entanto, algumas rochas maiores conseguem sobreviver e atingem a superfície terrestre. Porém, o asteroide Chicxulub, como o tamanho de uma montanha, penetra em nossa atmosfera como se fosse uma pedra grande arremessada em uma poça. Ele mantém sua velocidade e atravessa os 96,5 quilômetros de atmosfera em apenas 3 segundos. Ao cruzar a América Central, provoca o maior estrondo sônico já registrado, capaz de romper tímpanos em todos os continentes. Os dinossauros certamente estavam aterrorizados e correndo em todas as direções, sem terem a menor noção do que estava prestes a ocorrer. Porém, se algum animal estivesse próximo o suficiente para presenciar o asteroide, ele seria instantaneamente vaporizado em questão de minutos. De fato, com exceção das tartarugas marinhas e crocodilos, nenhum animal quadrúpede com mais de 25 kg teria sobrevivido. O asteroide do tamanho de uma montanha cai tão rapidamente que o próprio ar não consegue escapar. Sob intensa compressão, o ar se aquece instantaneamente a milhares de graus. Antes mesmo de o asteroide atingir o solo, o ar se torna extremamente quente e comprimido, vaporizando uma grande parte do mar raso que cobre a península de Yucatán. Em questão de milissegundos, a rocha mergulha no que resta e choca-se com o subsolo, desencadeando uma sequência de eventos em cadeia. O impacto do asteroide exerce uma pressão tão intensa sobre a Terra que o solo e as rochas se comportam como fluidos, com movimentos ascendentes e descendentes semelhantes a respingos causados por alguém pulando em uma piscina. O respingo inicial se espalha em todas as direções, seguido por um respingo vertical retardado quando a cavidade formada pelo asteroide retorna à superfície. A parede inicial de terra e rochas escavadas no momento do impacto atinge uma altura de mais de 32 quilômetros. O buraco resultante do impacto quase chega a romper a camada superior da Terra, e quando a cavidade se eleva para formar o respingo vertical retardado, o solo é impulsionado a uma velocidade superior a 1.600 km por hora.
ultrapassando alturas maiores do que o Monte Everest. Em questão de minutos, essa montanha de detritos desmorona quase que completamente em uma série de explosões secundárias, deixando para trás uma pequena elevação conhecida como Pico Central da cratera. Ao mesmo tempo em que o asteroide atinge a península de Yucatán e exerce sua pressão sobre as rochas do subsolo, ele transforma a energia cinética, equivalente a uma rocha de 7,5 bilhões de toneladas, viajando a 16 km por segundo, num calor abrasador instantaneamente. O impacto de Chicxulub libera uma quantidade aproximada de 1,3 de quilojoules de energia, mais do que 1 bilhão de bombas atômicas de Hiroshima. Com a energia cinética transferida pelo asteroide para o solo, as rochas e o ar aquecem as moléculas a temperaturas muito mais quentes do que a superfície do Sol. Esse calor intenso arranca elétrons dos átomos, ionizando o ar e formando uma bola de fogo de plasma em expansão com temperaturas superiores a 10.000 graus Celsius. Rochas vaporizadas são lançadas em velocidades hipersônicas. O ar se aquece e expande rapidamente, combinado com a conversão instantânea da Terra em gás e a onda de choque do impacto, formando uma imensa onda de explosão de alta pressão que se propaga a mais de 1.600 km por hora. Se esse asteroide atingisse o mesmo local hoje, a onda de explosão vaporizaria o Texas, causaria surdez em Nova York e estilhaçaria vidraças em Buenos Aires. O impacto de Chicxulub faz a Terra vibrar como um sino. Ondas na crosta terrestre se irradiam a partir da zona de impacto a uma velocidade de 4 km por segundo. Essas ondas, por sua vez, desencadeiam terremotos de deslizamento de falhas em todos os continentes. Se você estivesse do outro lado do mundo, sentiria o tremor do solo cerca de 30 minutos após o impacto. O impacto também provoca tsunamis com alturas que variam de 600 a 1.000 pés, atingindo as costas do Golfo dentro de 1 hora. Essas ondas colossais invadem o que hoje é o México e o sul dos Estados Unidos, avançando por dezenas de milhas terra adentro. Os tsunamis temporariamente revertiam o fluxo dos rios, avançando pelos leitos fluviais como ondas de maré de 30 pés. Tsunamis atingem a costa leste dos Estados Unidos e, 6 horas após o impacto, alcançam alturas de 600 pés, avançando em direção à Europa, África e costas do Mediterrâneo. Dentro de 15 horas após o impacto, ondas gigantes atingem todas as costas do planeta. Dependendo da topografia local, o oceano arrasta tudo em seu caminho e, quando as águas finalmente recuam, levam consigo tudo o que encontram. Parece o Armagedon, mas ainda há mais desastres por vir. Me segue e observa. Quando a enorme rocha atinge o solo, o respingo resultante lança cerca de 25 trilhões de toneladas de terra em trajetórias balísticas, algumas com velocidades que superam a velocidade de escape da Terra. Essas rochas escapam da gravidade terrestre e passam a orbitar o Sol, e parte desse material provavelmente chega à Lua. No entanto, a maioria dos detritos ejetados retorna à Terra em menos de 1 hora. Esses fragmentos semelhantes a vidro, chamados de tectitos, variando entre tamanhos de um ônibus, a pequenas esferas, caindo na Terra a velocidades letais que variam de 160 até 320 km por hora. Independentemente de onde os dinossauros remanescentes estavam no planeta, eles foram atingidos por essa tempestade de granizo ardente. Mas essas balas de vidro não precisavam atingir os dinossauros diretamente para serem fatais. Quando esses tectitos caem, o atrito com a atmosfera gera radiação térmica suficiente para iniciar incêndios em todo o planeta. De acordo com algumas estimativas, o calor combinado das brasas que retornam aquece o planeta como um forno na função grelha, que significa a temperatura mais alta do forno. A maioria das árvores do mundo queima, o que talvez explique por que as únicas espécies de aves que sobrevivem ao impacto são aquelas que constroem ninhos no chão. Dos poucos animais terrestres maiores que evitam a extinção, a maioria tem algum meio de escapar do calor. Eles podem cavar, como pequenos mamíferos, cobras e lagartos, ou buscar refúgio na água, como crocodilos ou tartarugas. Mesmo que os pobres dinossauros estivessem do outro lado do mundo, eles teriam que encontrar alguma forma de proteção contra a explosão inicial de calor. Por uma terrível coincidência, Chicxulub atinge uma área rica em petróleo e enxofre. O impacto libera 100 bilhões de toneladas de enxofre vaporizado e, por causa disso, 30.000 quatrilhões de galões de água na atmosfera, que se condensam em grandes nuvens de tempestade e caem como chuvas ácidas,
acidificando os oceanos. Em latitudes mais altas, tempestades de neve em escala continental depositam dezenas de pés de neve por dia. No entanto, o dilúvio global não dura muito tempo, pois além da água, Chicxulub vaporiza e ejecta explosivamente o equivalente a 150 campos de futebol de petróleo da rocha de Yucatán. Esse petróleo condensa na estratosfera, formando uma camada escura e fuliginosa que cobre a Terra como um manto de tinta preta. Ao contrário do enxofre e da fumaça resultante dos incêndios, o carbono permanece em altitudes elevadas, acima das nuvens, impedindo sua queda como chuva. Isso se torna mais um grande problema. A camada de fuligem permanece na atmosfera, reduzindo em 90% a quantidade de luz solar que alcança a superfície da Terra por pelo menos 2 a 3 anos. Não dá sequer para imaginar a dimensão e extensão dessa catástrofe e destruição em toda a Terra. O intenso calor inicial causado pelos tectitos que retornam é seguido por um congelamento profundo e duradouro. As temperaturas globais caem cerca de 50 graus em média. As únicas regiões na Terra que escapam desse congelamento intenso são Madagascar, Índia e Indonésia, que eram ilhas tropicais durante esse período. Durante o resfriamento global, a evaporação quase cessa, reduzindo a precipitação pluviométrica em 80%. Quase todos os lugares do mundo, exceto essas ilhas tropicais, se tornam desertos. Mas, de onde veio essa enorme rocha? Existe outra rocha dessas dimensões vindo em nossa direção? Pesquisadores têm usado supercomputadores para estudar a evolução de asteroides com base em dados de asteroides conhecidos. A dupla de pesquisadores Avi Loeb e Amir Siraj sugeriu que o asteroide Chicxulub provavelmente se originou da nuvem de Oort, uma esfera de detritos localizada na borda do Sistema Solar. Pode ter sido um cometa muito maior, que foi desviado de sua trajetória pelo campo gravitacional de Júpiter e enviado em direção ao Sol, onde se fragmentou em várias partes. Esses fragmentos podem cruzar a órbita da Terra e atingir o planeta a cada 250 a 730 milhões de anos. Com base nesse estudo, não é uma questão de se seremos atingidos por outra enorme rocha vinda do espaço, mas sim quando. Em 11 de dezembro de 2021, a NASA revelou que um asteroide chamado 4660 Nereus, com 330 metros de comprimento, passou raspando pela Terra a uma distância de aproximadamente 3,8 milhões de quilômetros e a uma velocidade de 6,5 quilômetros por segundo. Embora possa não parecer tão próximo, qualquer leve alteração em sua órbita poderia colocá-lo em rota de colisão direta com nosso planeta no futuro. Astrônomos estão monitorando de perto esse asteroide potencialmente perigoso e afirmam que ele passará a 1,1 milhão de quilômetros da Terra no Dia dos Namorados de 2060. Portanto, é melhor comprar suas flores e fazer suas propostas mais cedo, apenas por precaução. Lembre-se de que o asteroide que causou a explosão em Chelyabinsk, na Rússia, em 2013, tinha apenas 20 metros de tamanho. O problema é que não temos meios conhecidos de defender a Terra contra uma enorme rocha espacial. No entanto, a NASA está planejando a missão DART, ou Teste de Redirecionamento de Asteroide Duplo, que visa verificar se uma espaçonave pode se aproximar autonomamente de um asteroide-alvo e colidir intencionalmente com ele, causando um impacto cinético capaz de desviar o asteroide de sua trajetória de colisão com a Terra. O alvo da missão DART é o asteroide Dimorphos, que orbita um asteroide maior chamado Didymos. A espaçonave está programada para chegar no final de setembro de 2022, quando o sistema Didymos estiver a uma distância de 11 milhões de quilômetros da Terra. No entanto, estima-se que a colisão alterará a velocidade do satélite em apenas 1%. Parar um asteroide com 10 quilômetros de largura, ou maior que isso, se aproximando do planeta a uma velocidade de mais de 72 mil quilômetros por segundo, exigirá muito mais do que uma pequena espaçonave colidindo com ele. Talvez seja necessário recorrer a armas nucleares, como mostrado no filme Armageddon. Chegamos ao final de nosso vídeo. Conte-nos o que você acha sobre este assunto e fique atento para mais notícias empolgantes que já aconteceram ou estão acontecendo em nosso universo. Conto com vocês no próximo vídeo. Até lá!